3 de dezembro de 2024. Nesta terça-feira da primeira semana do tempo do Advento, a Igreja celebra a memória de São Francisco Xavier, presbítero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Terça-feira, terçou, e nós nos encontramos mais uma manhã. Louvado seja Deus. Hoje a igreja celebra São Francisco Xavier. É muito interessante que nós vemos dentre os santos mais conhecidos da igreja, que nós temos Francisco de Assis, Francisco Xavier, né? Às vezes as pessoas se confundem um pouco, né? Mas Francisco Xavier, ele, junto com Santa Teresinha do Menino Jesus, ele é o padroeiro das missões. É um santo importantíssimo, inclusive, e seu nome está inscrito nas ladainhas dos principais ritos sacramentais da igreja. Nasceu no ano de 1506, na Espanha, e São Francisco Xavier, junto com Santo Inácio de Loyola, ele deu os primeiros passos na fundação do que depois viria a ser a chamada Companhia de Jesus, né? A Ordem dos Jesuítas. São Francisco Xavier, sempre aberto à missão, percebia a necessidade da igreja ir até as pessoas para evangelizá-las. Por isso ele se entrega à missão, né? Ele foi até as Índias, né? Estando lá nas Índias, batizou muita gente, pregou o evangelho, muita gente se tornou cristão, né? Também Francisco Xavier foi para o Japão e fez uma obra de anúncio do evangelho fantástica. Muitos milagres também passaram a ser atribuídos a São Francisco Xavier. E quando ele se decidiu a ir para a China, né, claro que naquela época de barco, né, ele ficou gravemente enfermo e infelizmente não chegou a fazer um trabalho completo em terra chinesa e faleceu no dia 3 de dezembro de 1552. Por isso que nós o celebramos nessa data, a data da sua partida, da sua Páscoa, para a vida eterna. Então, um grande exemplo para nós, para a igreja, São Francisco Xavier, patrono, padroeiro das missões, que possa também nos ajudar a sermos também um pouquinho mais missionários, né? Levarmos a palavra de Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, onde convivemos, né? A igreja, minha gente, sempre foi missionária, né? Nós percebemos que com o pontificado do Papa Francisco passou a se falar mais a igreja em saída, a igreja missionária, o cheiro de ovelhas e tantos bordões que o Papa assim foi despertando sobre a sua imagem, mas está na essência da igreja a sua dimensão missionária. Ser missionário não é uma opção que a igreja fez agora, né? Se a igreja não fosse missionária, nós nem estaríamos aqui refletindo a palavra de Deus, né? Foi pela essência missionária da igreja que todos os continentes foram evangelizados e conheceram a Jesus Cristo, né? Então isso é importante. E às vezes nós vemos essas grandes missões, né? Essa missão no âmbito macro, né? A grande missão que os missionários fazem de ir para outros continentes, outros países, e às vezes a gente se acha, não se percebe missionário, mas todo mundo recebeu de Jesus o mesmo mandato, né? E de anunciar o evangelho. Então eu e você, nós que estamos aqui, que conhecemos a palavra, nós recebemos de Jesus esse mandato e nós temos de obedecê-lo. Mas, padre, anunciar o evangelho onde? Onde nós convivemos. Até mesmo entre a família, entre os amigos, quando saímos com as pessoas, no dia a dia. E às vezes anunciar o evangelho, minha gente, não é você ter nos lábios discursos proselitistas.
seu modo de viver, seu modo de tratar as pessoas, seu modo de ser, suas escolhas, como também suas renúncias, né? O não que você dá a alguma oferta que aparece por aí, mostra que você é de Cristo e se torna tais posturas uma proposta para que as pessoas também que estão vendo, que elas possam seguir o seu exemplo. Então, somos missionários, assumamos isso, né? Isso é importante. E nós vamos refletir nesta manhã desta terça-feira, dia 3 de dezembro, começando esse mês abençoado, o último mês do ano, a leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo 11, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, nascerá uma haste do trono de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará toda repleta do saber do Senhor, quanto às águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos na primeira semana do tempo do Advento. Desde domingo tenho falado a vocês com a homilia dominical. Quem não ouviu, vai lá nas redes sociais e escute a homilia do domingo. Tenho falado o quão importante é nós compreendermos o mistério, né, dessa primeira parte do tempo do Advento. Essas 2 primeiras semanas nos mostram o aspecto de vigilância em relação à segunda vinda de Cristo. Por isso que a igreja coloca o livro do profeta Isaías nessa primeira semana, e com ele nós meditamos a espera, a expectativa de alguma coisa. Olha só, percebam, né? Nascerá uma haste do tronco de Jessé. Então, para quem não sabe, Jessé foi o pai do rei Davi, né? Então, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor, ou seja, então aqui há uma promessa. Pode perceber que o verbo está no futuro, uma promessa de que da descendência de Jessé e por consequência de Davi é que vai nascer o rebento de uma flor, né? É claro que a interpretação neotestamentária desse texto vai dizer que esse tal Jessé, né, é a prefiguração de São José, esposo de Maria, né, do qual virá por descendência paterna Jesus Cristo, que é o novo rei Davi, que é o descendente da dinastia davídica e que veio instaurar tudo isso que está aqui
escrito nesse texto de hoje, né? Então, este que virá do tronco de Jessé, da dinastia davídica, ele há, minha gente, de restituir a concórdia, a paz. Ele há de restituir o equilíbrio, a harmonia na criação. Nós vemos aqui tantas coisas que são previstas pelo profeta, né? Vocês podem acompanhar no texto, né? O lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo vai se deitar ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, né? Eu estava mencionando esse texto, né? Sábado fui após a missa, fui jantar na casa de uma família, de um paroquiano, né? Aqui da minha paróquia São João. E eu estava brincando, mencionando esse texto. Eu não lembrava que esse texto cairia exatamente hoje, terça-feira. E mencionando esse texto, né? Falando, o lobo e o cordeiro vão ficar juntos, o leopardo vai se deitar ao lado do cabrito, né? O bezerro e o leão comerão juntos. E eu dizia, brincando, né? A sogra e a nora se amarão, se abraçarão. As cunhadas viverão juntos com amor eterno, né? Ou seja, minha gente, a promessa que Deus nos traz por meio dessa profecia, na pessoa de Jesus Cristo, que nós sabemos que Jesus é este que virá restituir, né, a ordem, na criação, é Jesus quem fará. Então, a promessa é a posse de uma plenitude que fora perdida. E nós sabemos que o que nos fez perder essa plenitude, nós enquanto criação, foi o pecado original, né? O pecado original que detonou com tudo, que fez com que a desordem entrasse na criação, não somente na vida humana, mas em toda a criação, né? A natureza, os animais, tudo. Só que aqui, antes de atingirmos essa plenitude, este que vai brotar do tronco de Jessé, a descendência davídica, nós sabemos que é o Messias, o Cristo esperado, ele vai realizar uma obra de restituição, né? Na teologia nós chamamos recapitulação, ou seja, correção, né? Por isso que o texto vai dizer, ele vai trazer a justiça para os humildes, né? Ele não vai julgar pelas aparências, ou pelo que ouviu dizer, mas pela verdade, né? Vai imprimir uma ordem justa na criação, fustigará a terra com a força da sua palavra, destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. Então, nós vemos aqui que haverá uma recapitulação, ou seja, voltar ao capítulo 1, que é a perfeição, a harmonia. E nessa recapitulação, é sobre essa recapitulação que nós nos referimos quando nós refletimos o tempo do advento. Ele vai voltar e vai nos julgar, né? E vai julgar a criação. É isso que nós celebramos, a imagem de Jesus, que é juiz, né? Que veio restituir a perfeição perdida pelo pecado. Então, minha gente, colocando na nossa vida, né, no nosso presente, no nosso hoje, isso que vai acontecer, né, futuramente, nós não sabemos quando, nós podemos colocar na nossa vida. Deus, ele nos dá uma oportunidade também de recapitular a nossa caminhada. Algo que não deu certo hoje, amanhã dará. Algo que não foi muito legal hoje, pode ser reconstruído, refeito, e amanhã será perfeito, será positivo, será satisfatório. Deus sempre nos dá a oportunidade, meus queridos, de recomeçar, de refazer a nossa história. É só nós olharmos a nossa vida, quantas más escolhas nós tivemos. Quantas vezes nós escolhemos mal, né? Quantos passos tortuosos, quantos pecados, vícios, quantas vezes batemos a cabeça, quantas vezes erramos, quantas situações da vida, se nós pudéssemos, nós voltaríamos e faríamos diferente. É o tempo do advento, é o tempo de nós voltarmos, refletirmos, isso não está legal, vamos refazer
Vamos restituir, vamos corrigir, vamos edificar, vamos fazer crescer, né? É um tempo de nós sairmos das nossas comodidades e nos esforçarmos para nos edificar a nós, aos nossos ambientes, às pessoas que nós amamos. Tempo de crescimento espiritual, tempo de conquistas, de mudanças, de aperfeiçoamento. Nós sempre podemos dar o nosso melhor e sermos algo melhor para nós mesmos, para o próximo e para Deus. Esse é o tempo do advento. E nós tenhamos a consciência de que tudo, o fundamento de tudo é Deus, né? É Ele, né? Ele tem a plenitude do Espírito. Espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de fortaleza, de ciência, de temor. É dele que vêm os dons. Por isso, nesse tempo do advento, nos aproximemos mais dele, para que nós consigamos dar passos. Sem ele, nada feito, minha gente. Sem Deus, nada feito, porque ele é a fonte, a fonte dos dons, da alegria, a fonte da nossa capacidade de nós superarmos até mesmo a nós mesmos. É ele. Que nós o abracemos e estejamos mais íntimos de Deus nesse tempo do advento. Força e coragem. Desejo a você um excelente dia, que Deus o abençoe e o proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.